E aí galera, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico, formação em cirurgia cardiovascular e hoje vou fugir um pouco do tema da cirurgia cardiovascular e vou falar a respeito de livros, de leitura, né? Ah, Laio, quer dizer que tu é intelectual? De antemão, gostaria de dizer que não sou intelectual porra nenhuma. Não tenho pretensão de ser intelectual, mas eu acho importantíssimo que os profissionais, principalmente de áreas específicas, como medicina, faz subespecialidade, estuda muito tempo medicina, direito, né? Estuda anos para passar no concurso, sei lá, um juiz, etc. E acaba tendo muito conhecimento a respeito de uma área específica e pouco conhecimento a respeito do mundo, a respeito de política, a respeito de romances, a respeito de história, etc, etc. Ou seja, leituras complementares, que eu costumo chamar de leituras extracurriculares, são fundamentais para a formação do ser humano. Ah, como assim formação do ser humano? Quando você lê outra coisa, seja, sei lá, um livro a respeito de política, que fala sobre o pensamento conservador, ou um livro de política que fala sobre o pensamento liberal ou socialista, não que seja como estou falando ou porque outro livro, a respeito do socialismo, você começa a perceber e entender como aquelas outras pessoas que possivelmente não têm um pensamento político igual ao seu, como elas pensam. Então a leitura permite isso, tu conhecer sem precisar viver aquilo, a respeito do conhecimento de outras pessoas. E convenhamos, né? Tem muito mais pessoas mortas, muito mais coisas escritas do que pessoas que vivam coisas que estão sendo escritas hoje. Coisas que eu falo escritas são coisas de qualidade. Então eu busco ler geralmente 12 livros por ano. É muito? Não é. 12 livros por ano é um livro por mês. Um livro por mês, você pega um livro como, sei lá, esse aqui, ó. Esse romance aqui, do Ernest Hemingway, espetacular, O Velho e o Mar. Você lê isso aqui em um final de semana, num dia aqui, se você tiver o dia de folga. Espetacular. Então, ler um livro por ano, por mês, não é muito. É só querer. É só deixar um pouco as redes sociais de lado, YouTube, Instagram, e daí uma horinha por dia você dedicando à leitura extracurricular, ou seja, fora da sua profissão, da sua área de atuação, garanto-lhe que lhe trarão bons frutos em termos de conhecimento. E daí eu procuro ler 3 tipos de livros, né? Não estou falando de gêneros literários, mas 3 tipos de livros que eu considero assim, que eu busco a leitura porque me apetece, porque eu gosto e porque também me traz assim conhecimentos diversos, digamos assim. O primeiro livro, que eu até tenho um exemplo aqui, como este aqui, O Último Império, que foi a história da queda da União Soviética, a separação da União Soviética. Já o romance é outra forma de leitura, Fyodor Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Quem tiver depressão pode ler, top. E Quincas Borba, outro romance, não era romance que eu queria pegar, era este aqui, ó. Aforismos para a Sabedoria de Vida, de Arthur Schopenhauer. Aqui só tem um nome de complicado, cara, mas a leitura de Schopenhauer é super fácil, bem objetivo. Inclusive, outro livro dele, A Arte de Ler, que também é fino, não é grosso. Esse aqui deve ter 250 páginas. Ele é bem claro em deixar, olha, quem escreve de maneira complicada, nada quer dizer, cara. Então, Schopenhauer, ele é muito fácil de ler e muito profundo. Baseado nesses 3 tipos de livros, história, filosofia e romances, eu busco o quê? A filosofia é uma leitura mais complexa, mais profunda. Geralmente eu demoro mais para ler. Já a leitura de um romance, ela é mais leve, cara. Você lê com muito mais facilidade, né? Já a leitura, por exemplo, de uma terceira forma de leitura de um livro de história, ele meio que pode até ser um romance histórico, ele meio que a leitura é mais fácil do que um livro de filosofia, do que um livro de romance, quer dizer, mais fácil do que um livro de filosofia, porque filosofia é mais difícil lá. E ele é mais difícil do que um romancezinho como o do Ernest Hemingway, que você lê assim fácil.
como se fosse uma série de TV. E daí eu procuro ler esses 3 livros porque eles se balanceiam, eles trazem muito conhecimento. E geralmente os romances que eu leio, que eu vou começar aqui com o primeiro livro de 2020 que eu quero ler, não é o primeiro, né? Vai ser o 5º, mas chegou essa encomenda aqui, ó, da Amazon. Todos esses livros aqui, são 6 livros, tá? Para chegar mais um, 6 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros, mais um eu já li, portanto 6 que eu irei ler. O primeiro que eu falo é esse aqui, ó, de George Orwell. Livro espetacular, muito bom. Ainda não li a crítica dele. Eu havia lido A Revolução dos Bichos, que é dele também, de Orwell, e esse daqui dizem que é o melhor dele, pretendo ler. E olha a qualidade desse livro, velho, tá muito bonito, velho. Olha pra isso, capa dura, com detalhes aqui nas páginas, cheiroso, top. Vai ser o primeiro romance que eu vou ler desses livros que chegaram agora. Outro que eu pretendo ler um pouco mais à frente é Como Ler Livros, que fala um pouco a respeito do que eu havia citado aqui. Eu leio o livro mais técnico, leio o livro um pouco de história, leio o livro mais romancezinho. Procuro ler um de cada vez, né? Termino um, começo o outro. Esse livro aqui, apesar de parecer um livro de escola, né? Não gostei da capa, mas ele traz um pouco dessa ideia, né? De como você lê cada forma de leitura, né? Como você se concentrar, qual leitura você deve fazer rápido, devagar, enfim. Me indicaram esse livro, eu já havia lido a respeito dele na internet, resolvi comprá-lo e pretendo ler esse ano. Terceiro aqui, ó, Em Nome de Roma. Eu estava querendo ler sobre a história dos generais de Roma e um pouco da história de Roma. Acabei encontrando esse livro aqui, também ele é capa dura e barato, velho. Isso aqui foi 25, 30 reais na Amazon. Um livro de qualidade, né? Se for comparar com esse daqui que foi mais caro e é capa mole, feio. Mas esse aqui não. Ele conta a história de Roma através dos generais. Pô, era justamente o que eu estava procurando. Já esse aqui, A Vida Intelectual, né? Como eu costumo dizer, eu costumo pensar, né? Não sou intelectual, não quero ser intelectual, tá bom? E nem, enfim. Mas eu quero entender como é que o intelectual pensa. Porque apesar de eu não querer ser intelectual, não tenho pretensão de ser intelectual, eu quero saber o que os intelectuais pensam ou fazem, como é que é a vida do intelectual. Porque eu costumo admirar pessoas que costumam se dedicar ao exercício da mente. Esse daqui é o próximo, esse livro é lindo, cara. Eu li no ano passado, quer dizer, no começo desse ano, Memórias das Minhas Putas Tristes, de Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui tá lindo, velho. Capa dura, tá espetacular, cheio de detalhes. Eu soube que desse autor colombiano aqui, do Gabriel Garcia, esse daqui é o melhor. Daí resolvi comprá-lo e pretendo ler depois, né, de ler esse romance. Vai ser o segundo romance que eu vou ler desses livros aqui. Esse aqui eu comprei mais para repor na minha biblioteca, já que eu havia perdido esse livro no aeroporto. No fim, cara, tava terminando de ler o físico clássico de Noah Gordon, e daí acabei deixando ele no aeroporto e terminei de lê-lo num PDF que eu baixei na internet. Daí resolvi comprá-lo porque eu vi em uma livraria essa forma aqui, né? Essa edição capa dura, tá linda a capa, cara, olha pra isso. Aqui, ó, o Robert Cole chegando lá na região, não lembro o país, na Arábia lá, para aprender medicina. Tá top, né? E por fim, busquei na internet livros de filosofia que você deve ler, livros atuais, livros contemporâneos, etc. Estava buscando alguma leitura, né? Eu havia lido um dos últimos que eu li, foi muito, muito difícil a leitura. Daí eu procurei um que seja mais contemporâneo, faça uma reflexão da sociedade de hoje, que é a Sociedade do Espetáculo. Apesar de ser escrito, né, no século passado, lá por volta, não lembro o ano exato, mas salvo engano foi por volta de 1960, dizem que esse livro aqui, a filosofia que Debord colocou nesse livro,
está bem atual, né? Fala a respeito, faz críticas a respeito da sociedade da época, mas que hoje o livro está mais atual do que nunca. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É mais ou menos isso. A quem interessar, um forte abraço.